O William, ele mandou: Daniel, já ouviu falar da carta de Albert Pike, o pai da da maçonaria? É muito sinistro. Então, a carta é a carta do Albert Pike pro... Acho que é pro Giuseppe Mazzini, né? Giuseppe Mazzini foi o cara... Lembra quando a gente fala de os Illuminati? Sim. Que foi um tal de Adam Weishaupt que criou lá na Bavária, né? Não era nem Alemanha ainda. E aí esse cara era um professor de direito canônico, jesuíta, professor da Universidade de Ingolstadt, na Bavária. E esse plano teria sido descoberto, eles foram presos, né? O plano era derrubar as monarquias europeias e substituir por uma república, né? Mas tudo... A Revolução Francesa é isso, né? A aplicação desse... Por isso que é Illuminati e depois Iluminismo. É a mesma ideia, né? E essa luz aí é o Lúcifer também, né? Óbvio, né? Não é não? Aí eu já não sei. Claro, pô. O Lúcifer é o primeiro rebelde, primeiro revolucionário, o que não aceitou a ditadura de Deus. Traz para a humanidade. É, o Prometeu, né? O Prometeu que trouxe o fogo para o homem, né? O Apolo, né? O Apolo também tem a ver um pouco. Então, nessa história, né? O Adam Weishaupt teria sido preso e o plano foi para o espaço. Quem continuou a Ordem dos Illuminati teria sido um cara chamado Giuseppe Mazzini, né? Italiano. E a gente sabe que a maçonaria sempre foi muito forte na Itália. Inclusive, a unificação da Itália foi feita pelos carbonários e pela maçonaria, né? Derrubaram lá o rei Vittorio Emanuele II, se eu não estou enganado. O Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi, depois veio para o Brasil, Revolta Farroupilha, né? Anita Garibaldi, por aí vai. Então, existe uma carta desse, que é um dos maiores maçons do rito escocês dos Estados Unidos, que é o herói da guerra da secessão lá, o Albert Pike. Albert Pike escreveu vários livros importantes para a maçonaria, como Morais e Dogmas. E existe essa carta, né, que muitos atribuem a uma carta falsa, de uma conversa entre Albert Pike, um grande maçom, e o Giuseppe Mazzini, falando sobre as três grandes guerras. Essa carta ela já existe há muitos anos e ela previu assim muito fielmente a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Só que eles vão dizer que ela foi escrita depois que os eventos aconteceram e se passou como um documento mais antigo. Não é exatamente assim, porque realmente essa carta pode ter sido fraudada, mas ela é bem antiga. Agora, nessa carta diz que a Terceira Guerra Mundial vai ser do Ocidente contra o mundo islâmico. Então é mais ou menos o que a gente está vendo se desenhando agora com essa possibilidade de uma nova guerra contra o Irã. Uma guerra mais, né, visceral, generalizada. Então, se acontecer um conflito de proporções assim regionais e com armas nucleares, igual o Bill Ryan falou em 2010, vai cumprir essa profecia aí da carta do Giuseppe Mazzini com Albert Pike, só que de forma assim bem clara, mesmo que a carta não tenha sido escrita por eles, mas ela vai ter acertado, né? Então isso é estranho. E o papo do Trump e o Netanyahu, que o Trump falou que tem um plano de pacificação lá para Gaza, já tem, e o Netanyahu falou que é isso mesmo, topou. Porque tá toda essa comoção aí de Palestina se tornar um país, né? E Israel não quer 2 estados e tudo mais. E o que você acha sobre essa questão? Vai acontecer, cara. Eles vão fazer um acordo de paz, que vai durar 7 anos. A gente tem uma matéria da BBC de abril de 2025 que fala sobre negociações entre Israel e Hamas para fazer um acordo de paz de 7 anos, que para quem conhece Bíblia é preocupante, né? Porque o acordo do anticristo vai durar 7 anos, exatamente ali. E eu creio que vai acontecer, o Donald Trump vai conseguir costurar esse acordo, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E esse acordo vai envolver a solução de 2 estados, vai ter um estado palestino, mas de alguma forma os palestinos vão ter que abrir mão do controle sobre o Monte do Templo, e isso vai abrir margem para Israel reconstruir o templo em Jerusalém. O terceiro templo, né? O primeiro templo foi o templo construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios. O segundo templo ele foi construído por um cara chamado Zorobabel na Bíblia, né? Junto com Esdras. E depois esse templo foi aumentado por Herodes. E aí esse templo, que era o templo de Zorobabel, ficou conhecido como Templo de Herodes.
E esse segundo templo foi destruído na época da revolta de Bar Korba, né? Que foi a última revolta dos judeus antes da diáspora, que é a dispersão, né? Uma curiosidade, né? Diáspora é um nome grego, né? É a origem da palavra dispersar. Tá. Dispersão, né? Diáspora. Em hebraico, eles chamam a diáspora de galut. Galut é a palavra hebraica que dá origem a Golias, por exemplo. Golias era o cara que ele era tão medonho que ele dispersava as pessoas. Entendeu? A galera saía correndo. Então tem a ver com isso, né? Por isso que é Goliath e Galut. Então, eu creio que na linha do tempo é isso que vai acontecer. O Trump vai estabelecer esse acordo aí. E para quem conhece Bíblia, aí fica com a orelha em pé. Já fica ligado. Fala, Homer. Só para contextualizar aqui, o Sérgio Henrique, ele mandou que o Kong Jiang-yu, ele defendia a criação de cidades esponjas e ele foi morto num acidente de avião. Ele morreu num acidente de avião, né? Cara, então... foi morto. Esses casos são sempre muito estranhos, né? O caso vamos citar um exemplo, o caso da Malaysia Airlines. Cara, a Malaysia Airlines, o primeiro voo que desapareceu, ninguém sabe cadê o voo, né? Acharam o destroço. Independente do que aconteceu, tinha 4 detentores de uma patente de uma empresa chamada Freescale, que era uma patente bilionária que estava para ser comprada pela Motorola na época. Então esse avião tá trafegando ali no Mar Índico e desaparece. Aí o que acontece? A empresa tinha 20% e os outros 4 sócios tinham 20%. Esses 4 sócios morreram, 100% foi para a empresa. Uma patente bilionária. Derrubaram o avião por causa disso? Não sei, meu irmão. Não faço a mínima ideia, provavelmente nunca vou saber. Só estou dizendo que é uma coincidência. E aí, no mesmo ano, já para a galera entender, a gente está falando em 2013, já tinha guerra na Ucrânia em 2013, óbvio, né? Para quem lembra um pouquinho, né? O movimento da Praça Maidan, né? O Euromaidan. O avião está passando por cima da Ucrânia, um outro avião da mesma empresa aérea, Malaysia Airlines. E o pessoal mandou um míssil no avião. Na Ucrânia, derrubaram o avião. O avião estava transportando 100 dos maiores pesquisadores da cura da AIDS para um evento de AIDS que estava acontecendo. Mano. E a notícia saiu no dia seguinte. Provavelmente a cura para AIDS agora atrasou 100 anos. Porque levou todo mundo mesmo. Como é que a gente continua esse trabalho? Aí eu repito. Daniel, você está dizendo então que derrubaram o avião para atrapalhar a cura da AIDS. Eu falei, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo só que essas quedas são estranhas. Só isso. O Gabriel Pontes, ele perguntou se dá para dizer que a Ucrânia virou um campo de testes de armas modernas? 100%. É o test drive desses drones. Tanto que a gente nunca tinha visto, né? Drone caçando as pessoas. Começamos a ver ali. Então essa é a transição para a nova guerra do Exterminador do Futuro, Skynet. Aqui o Rafael... Ele está perguntando se você acha que as ideias e influência de John Deere ainda têm influência nas decisões da Inglaterra. Eu creio que sim. John Deere foi o cara que era o espião da Rainha Elizabeth, né? E ele era um altíssimo ocultista. Ele criou a magia enoquiana, que é uma magia perigosíssima, né? Não, por favor, não pesquise sobre isso. Se vocês têm um pouquinho de prudência. E o John Deere, ele foi o cara que o Ian Fleming, ele tirou a ideia para fazer o 007, né? Porque ele assinava as cartas de 007 e mandava para a Rainha Elizabeth. E por quê, sabe? Eu não sei, cara. Ele era diferente, sabe por quê? Ele botava... Eu acho que eu sei a resposta. Ele botava 2 zeros. Cara, vê se você acha. Bota 007 John Deere e pesquisa imagens. Porque é como se fosse os olhos de uma coruja. Ele bota os 2 zeros e o 7 passa por cima dos dois zeros. E faz é como se fosse o espião, entendeu? Não era binóculo, porque eu acho que não existia binóculo naquela época, né? Mas é como se fosse os olhos que espionam. Eu acho que o 007, mais do que uma questão numerológica, cabalística, é uma questão da grafia, da gráfica da linguagem gráfica ali, do visual, porque era bem estilizado. Você que gosta, Vilela, acho que você vai achar maneiro se a gente conseguir. Ali, ó. Olha lá, Vilela. 007 era assim, né? Tipo, tô de olho, né? Ele assinava assim. Parece mesmo os olhos de uma coruja. Então, 007 vem daí, né?
My name is Bond, James... Ou então, na verdade, não era James Bond, era John Dee. My name is D, John Dee. Foi o cara que inventou isso aí. Eu creio que ainda sim, porque o MI6, que é o serviço de inteligência externo, né, britânico, tem o MI5, que é tipo o FBI, né, e tem o MI6, que é a CIA. Eles têm muito vínculo com o ocultismo, né? Eles gostam. Sempre... Serviços de inteligência e ocultismo sempre andaram junto, né? A gente não pode esquecer que a CIA foi criada com os remanescentes da OSS dentro da Skull and Bones, a sociedade secreta da Universidade de Yale, né? Então, eu creio que sim. Se eu pudesse chutar aqui, eu chutaria sim para essa pergunta. O Thiago Cavini, ele está perguntando na realidade é um pedido, né? Comente sobre as mortes recentes nessa semana de pessoas importantes do alto escalão russo, como Boris Avakian, o Vitaly Kapustin e o Alexander Fedotov. Então, cara, eu não me lembro se esses caras são oligarcas ou membros do governo russo ou membros do exército, né? Mas lá não tem muita burocracia, não, né? Começou a atrapalhar, já empurra da janela logo, né? Veneno. Não, veneno. Lembrando da história, né? É incrível como a galera incrível. defenestrada lá, né? Não, e o Putin fala assim, poxa, né? Foi muito triste, né? O que aconteceu. Você fala, caramba, também achei, né? Ninguém... Eu lembro quando aquele espião foi envenenado. Espião não, o cara que pregava o Navalny. Sei. Navalny foi envenenado e não morreu, né? Ele tava na Inglaterra, ele foi tomar um café na lanchonete, o café tava envenenado. Aí falaram com o Putin, poxa, Putin, você tentou matar o cara? Ele, não fui eu não, se fosse eu, ele tinha morrido. Aí eu pensando, pô, o cara é filho da mãe, né? Até quando ele erra, ele dá um sambar e diz que não foi ele, né?